O mercado de M&A, de fusões e aquisições, ele é a grande esperança da economia brasileira para 2019. É um mercado que ficou um tanto parado no ano passado, 2018, mas que depois das eleições houve uma série de movimentações e a gente espera grandes negócios para esse ano. E nós estamos aqui hoje com uma das maiores autoridades em M&A no Brasil, que é o Mário Anceloni. Mário Anceloni, um executivo de sucesso, presidiu grandes empresas como HP e Itautec e resolveu, em 2014? 2013, se enveredar pelas delícias da iniciativa privada e montou a InBusiness, que é uma boutique de M&A, uma empresa que está mais focada nas médias empresas, não é isso? Em fusões e aquisições. E hoje é nosso convidado aqui para conversar sobre esse mercado, ele que tem uma larga experiência já sobre como fundir ou então como vender e comprar empresas aqui no Brasil. Mário, muito obrigado pela presença aqui e eu vou começar falando sobre esse material incrível que você preparou, falando sobre o ano de 2018. Nós tivemos uma queda no número de transações, né? O segundo semestre totalmente estagnado em comparação com o primeiro semestre bastante agitado. Fala um pouco como é que foi esse ano passado para a gente. Antes de mais nada, um prazer enorme estar aqui com você, não? E ainda mais falando sobre uma das minhas paixões, que é o mundo das fusões e aquisições. Você tem toda a razão. 2018 você tem dois grandes momentos. O primeiro semestre, bastante ativo, com o mercado aquecido em todos os aspectos, tanto em número de transações, crescendo bastante, como no volume, no valor de negócios gerados. Então, o primeiro semestre, assim, que na realidade foi até um pouco de antecipar coisas que potencialmente poderiam acontecer no segundo semestre. E um segundo semestre absolutamente invertido, não? Absolutamente, vamos dizer assim, fraco, pouquíssimas transações, uma quantidade muito menor de transações em relação ao mesmo período do ano anterior, com quase todos os setores tendo uma desaceleração em relação a aos processos ou às transações, principalmente em função do cenário político naquele exato momento, que era de uma incerteza em relação ao que seria o próximo presidente do país. Passado isso, dezembro já foi um pouquinho melhor e agora vive-se uma expectativa do que deve acontecer para 2019. 2018 você teve uma concentração grande de empresas nacionais comprando empresas aqui no Brasil, é isso? Tem crescido a participação do que a gente chama das transações domésticas, ou seja, empresas brasileiras comprando empresas brasileiras versus... Ou estrangeiras assim, também, né? Ou também estrangeiras, não? Comprando empresas que já estão estabelecidas no Brasil. Isso tem aumentado. O ano passado, se não me falha a memória, isso foi algo em torno de 62% das transações, ou talvez um pouquinho mais, de empresas já localizadas no Brasil, brasileiras comprando empresas que já estavam aqui, ou seja, não foi uma empresa estrangeira comprando uma empresa brasileira. Agora, alguns anos atrás era o contrário, né? Não, alguns anos atrás a distância era menor. Chegou, acho que 2015 igualou, e a partir de 2015 tem aumentado essa, vamos dizer assim, essa proporção, vamos dizer assim, tem aumentado a participação, o que de uma certa forma até é natural, uma vez que as empresas brasileiras também já estão passando por um processo de crescimento, mas ela tem aumentado a participação desse tipo de transação. Isso também não ocorreria porque as empresas brasileiras talvez não precisem de tantos estudos para adquirir uma outra empresa? São vários fatores. Primeiro, você já está aqui no Brasil, então você está dentro você está no dia a dia e você já conhece o nível de risco do país, você já conhece a forma de fazer negócio do país, você convive com aquilo e se sente mais confortável a partir do momento que você já está estabelecido. Quem vem de fora, o primeiro ponto importante, a gente tem trabalhado com vários potenciais investidores que querem vir para o Brasil, o primeiro grande ponto de interrogação é o próprio país. Você tem que dar o conforto de que o país tem a solidez, tanto do ponto de vista político, econômico e jurídico, suficiente para que valha a pena
trazer o dinheiro para cá e não levar para outro lugar. A gente vive uma economia globalizada, a gente sabe disso, e existem vários países, diversos países no mundo, o Brasil é um deles, disputando capital internacional. Então, toda vez que uma notícia negativa sai do Brasil e vai para a capa de algum jornal, ou de alguma revista, ou mesmo online, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, isso não ajuda a atrair o capital para o Brasil. O que faz que muitas vezes, quando assim, tem contribuído esse fator, porque ao longo dos últimos 4 anos, infelizmente, a maior parte das notícias que a gente propagou para o mundo não foi positiva, né? Então isso tem sido um fator que contribui para essa tendência que a gente está vendo aí. E qual seria o marco divisório? Assim, a reforma da Previdência seria um ponto importante para se iniciar esse interesse mais forte? Eu acho que o primeiro ponto foi a própria definição, a própria eleição. Da eleição. Não, a eleição ela foi fundamental, porque cria o quê? Criou-se a expectativa de algo novo. O Brasil vivia com algo que já estava ultrapassado, com um modelo que já não mais atraía, ao contrário, estava afugentando, ver a quantidade de pessoas que saíram do Brasil, buscando uma outra oportunidade em algum outro país. Então a eleição, a forma como a eleição foi conduzida e o resultado, ela já é um marco importante. Ou seja, criou-se uma expectativa. Só que isso, assim, o novo governo tem 20 dias. Essa expectativa agora precisa ser transformada em resultado concreto. E o primeiro resultado concreto é, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, a gente sabe disso, e esse governo agora tem que entregar. Dependendo como essa reforma, como ela é tratada e como ela é, vamos dizer assim, eventualmente aprovada, tanto em escopo como em tempo, a gente pode ter um mercado em 2019 com um volume muito maior de transações, porque cria-se o quê? Da expectativa a uma realidade que esse governo tem condições de implementar aquilo que se comprometeu a fazer. A gente vive ainda numa fase vamos dizer assim, de expectativa e não de realização. Ou seja, a atuação do governo para esse mercado, ela é muito importante não só por conta das reformas, mas também por conta de se dar uma tranquilidade jurídica, uma estabilidade de contratos, né? E, por fim, tem a questão das privatizações que acabam entrando nesse mercado. Privatizações devem fazer com que esse número de aquisições, de transações esse ano, realmente dê um salto muito grande. E você tocou em alguns pontos importantes que esse governo, que o governo do Bolsonaro, já traz do seu lado como ponto positivo. Você falou da ponta da economia, então nós temos um ministro da economia muito forte e conhecido pelo seu modelo ou pelo seu pensamento liberal e voltado ao negócio, e que traz a perspectiva não só de privatização, mas também de injetar dinheiro na parte de infraestrutura, que é outro segmento que, de uma certa forma, faz a economia toda. A economia precisa andar, a verdade é essa. Depois de 4 anos de recessão / crise, vamos botar dessa forma, a maior parte das empresas sofreu muito, principalmente as empresas médias, que foi aonde foi o setor mais afetado. Foi uma diminuição significativa de transações ou seja, transações entre 200 e 500 milhões de reais, que a gente chama de transações médias. Então, assim, a economia precisa andar e precisa ter a segurança jurídica, que é esse outro ponto importante que o governo traz, com a presença de um ministro da Justiça e Segurança Pública, reconhecido no mercado pela sua, vamos dizer assim, pela sua firmeza de caráter e combate à corrupção. Então, economia forte, mais pró-negócio, maior segurança jurídica e institucional, são fatores absolutamente fundamentais para criar o quê? A confiança de que vale a pena você aportar, fazer aquisições ou transações de valores vultuosos, comprometendo uma quantidade significativa de capital, seja próprio ou seja, vamos dizer assim, financiado, independente da forma, para que você realmente possa fazer esse tipo de movimentação. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente a questão
do sofrimento das empresas médias. Sim. É interessante porque nos últimos 2 anos, até com a atuação do ministro Henrique Meirelles, a inflação caiu, os juros caíram também, mas o crédito ele entrou numa fase muito restritiva e numa situação econômica também difícil, com um desemprego muito alto. Sim. Ou seja, as empresas sofreram muito, especialmente as médias, nesse momento. E uma das saídas seria justamente uma venda de um pedaço, uma venda total. Mas, ao mesmo tempo, você que fala muito com esse empresário médio, queria que você falasse um pouco do ânimo desse empresário, que deve ter sofrido muito nesses últimos 2 anos, e como é que eles estão agora encarando essa virada de governo. Você tocou um ponto importante que é o ânimo. Né? Tivesse sido as eleições um pouco diferentes do que o resultado das eleições diferente do que aconteceu, principalmente para presidente da República, provavelmente o ânimo hoje seria muito baixo. Então a vitória do Bolsonaro, mas fundamentalmente o que ele representa, o que ele traz de perspectiva, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, criou um novo ânimo, mas a realidade é a mesma. Então você tem uma classe empresarial, claro, evidentemente eu não estou falando de todo mundo, mas o sentimento geral, que vinha sofrendo demais, com carga tributária altíssima, dificuldade de crédito, consumo caindo, difícil de equilibrar as contas, o caixa baixo, uma série de coisas, e que muitos deles já estavam prestes a jogar a toalha. A verdade é essa. A partir do momento que tem a eleição e traz essa nova expectativa, o ânimo, as pessoas se reanimam, mas a realidade continua a mesma. Não mudou nada, não, vamos dizer assim, do fim da eleição, ou praticamente nada até agora. O consumo ainda continua baixo, a dificuldade de crédito, onde assim, falta dinheiro no caixa, mão de obra, apesar do desemprego desqualificado em algumas áreas. Então, assim, o cenário ainda não mudou. Ainda não é fácil. Não, ainda não está fácil. Ainda não está fácil. E tem muita empresa ainda sofrendo muito. Agora, eu queria te perguntar uma questão do ânimo de outro lado, com outro enfoque. O governo começa, existe uma má vontade da parte da imprensa, de maneira geral, e a gente começa a ver uma série de notícias que não atingem o governo de maneira direta, mas fica naquela periferia do assessor, do filho que teve uma movimentação, nada diretamente voltado para o governo em si. Esse tipo de zoom periférico afeta o ânimo dos empresários? Claro, afeta muito, porque cria o quê? Cria desconfiança, não? Cria desconfiança e ninguém se mexe, ninguém faz, ou seja, há uma tendência com a desconfiança de você não fazer grandes investimentos. Então, esse tipo de coisa realmente não ajuda e muitas vezes é um grande desfavor que se faz ao próprio país, talvez na busca de sensacionalismo ou de notícias bombásticas, acabam colocando coisas que no final do dia você olha para aquilo e vê qual que é o que isso é. Ligação direta. Exato, qual é a relação direta. E só cria a insegurança em relação, porque elegeu-se um presidente da República que, apesar de toda a carreira política dele, não era alguém que estava, vamos dizer assim, o tempo todo, ou pelo menos não se tinha tanto conhecimento daquilo que ele estava, da sua trajetória no dia a dia, e que veio com um posicionamento moral, ético muito forte. E na hora que você começa a fazer esse tipo de divulgação, você começa a questionar e colocar em dúvida se tudo isso era verdadeiro. Sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, às vezes até fazendo fofoca. Nada disso ajuda, a verdade é o contrário. Isso tudo atrapalha, e atrapalha não só quem está aqui, e atrapalha porque isso acaba sendo repercutido também fora do Brasil. A percepção, vamos dizer assim, internacional. A gente tem aquela tendência a ter o síndrome do vira-lata, né, de a gente achar que a gente é... O Brasil tem muita coisa boa, o brasileiro tem muita coisa de bom, e a gente precisa, na verdade, fortalecer a imagem do país, tanto internamente como externamente, para se criar um círculo virtuoso. O Brasil precisa de um círculo virtuoso e tem totais condições de estabelecer.
tanto, não só pela sua estrutura interna, mas evidentemente também tudo que está acontecendo no mundo e posicionamento que a gente pode ter em relação aos principais mercados internacionais. E realizar o enorme potencial que a gente Exato, tem. tem um potencial que está adormecido, que foi judiado ao longo de muitos anos e que está latente, que está aí, mas a gente precisa realmente parar de perder tempo com essas baboseiras, focar naquilo que realmente é relevante e tem muita coisa relevante e importante que precisa ser focada.